Shalom, queridos. Hoje é Hebreus capítulo 10. Jesus e o caminho para Deus. Em Hebreus 10, o autor começa ensinando sobre os sacrifícios anuais e como estes simbolizam uma recordação anual de pecados. Essa foi a causa principal de Jesus ter vindo ao mundo. Deu para notar o que estamos falando aqui? Eu estou falando que nessa carta aos Hebreus, capítulo 10, o autor começa ensinando sobre os sacrifícios anuais e como estes simbolizavam uma recordação anual de pecados. Essa foi a causa principal de Jesus ter vindo ao mundo. A incapacidade do sangue de animais purificar os pecados mantinha os adoradores debaixo do jugo do erro. Jesus Cristo veio, sobretudo, para fazer a vontade de Deus. Sendo assim, ele ofereceu um sacrifício definitivo. Porque era demais. O povo não se incomodava dos bichinhos morrer, não. Era pecando e matando os bichinhos, pecando e matando os bichinhos. Todos os dias o sacerdote tinha que matar um bichinho, matar um cordeiro, por causa do pecado dele e o pecado do povo. Isso é brincadeira? Quer dizer que não, mesmo que não ter feito, eles nem se incomodavam. Só era pecando e matando os cordeiros. Não era para sentir? Que nada. Jesus Cristo deu a vida aí, não está sentindo? A gente está fazendo o que se duvida? Depois que aceitei Jesus, ainda faz cada coisa. Não é só você não, eu também. Depois que Jesus já me salvou, quanta coisa eu já fiz que não foi agradável. Claro que eu não tenho esses pecados nas costas, porque ele me ensinou na sua palavra que quando eu peco, eu confesso. Está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se nós pecarmos, confessarmos, e ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É a minha felicidade e a sua. Mas a gente ainda continua lutando contra Deus, pecando. Você nota por a dificuldade que as pessoas têm de passar o dia meditando na palavra? Por quê? Porque sabe que meditando na palavra não vai pecar. E a pessoa prefere pecar. Mesmo depois de tudo que Jesus fez. Porque se você esconder a palavra no coração, não peca. O salmista diz, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas as pessoas não querem nem fazer meditação da palavra pela manhã, no lugar secreto, depois de meio-dia, meditar o que já ouviu Deus falar do capítulo do discipulado lá no lugar secreto, meio-dia repassa, torna a rever o que Deus falou, enquanto descansa o almoço. À noite fazer o culto com a família. Não querem isso, porque querem ficar no pecado. Eu quero ver alguém fazer isso, encher o coração da palavra e continuar pecando. Não existe, porque Deus diz assim, que a palavra liberta, a palavra é Jesus. Se ficarmos nessa meditação diária, como Deus está nos ensinando, tenho certeza que nós somos libertos de todo pecado, a cada dia. Não tem pecado acumulado. A gente tem dificuldade, a gente gosta de pecar. Infelizmente, do mesmo jeito que era antes, gostavam de pecar, matava o bichinho, no outro dia já tinha pecado de novo, tinha que matar de novo. Querem fazer a mesma coisa com Jesus. Querendo levar Jesus à cruz todo dia. Mas graças a Deus que o sacrifício dele foi de uma vez por todas, só basta a gente confessar, não ter prazer em pecar e somos perdoados. Louvado seja Deus por isso. Nós estamos falando de Hebreus capítulo 10. Jesus é o caminho para Deus. Você sabe disso. Está escrito também em João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 14, versículo 6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, Jesus é o caminho, vamos seguir o caminho? E Jesus é o quê? Jesus é a palavra. Está escrito em João capítulo 1, versículos 14, que Ele é a palavra, então vamos também seguir a palavra, porque a palavra é Jesus. Não tem para onde correr, não. É palavra, é Jesus. Sem palavra, é sem Jesus. Não tem palavra, não tem Jesus. Tem a palavra, tem Jesus. Porque Ele é a palavra. Com isso, o Senhor Jesus ensina, com isso Jesus abriu para os adoradores
um novo e vivo caminho. Ele nos dá confiança para aproximar-se de Deus com consciência limpa e alma purificada pelo sangue de Jesus. É desse jeito, confessando o pecado e Ele purificando, perdoando e a gente se aproximando de Deus a cada dia. Ele é o Cordeiro de Deus que veio de uma vez por todas tirar o pecado do mundo. Não precisa de matar mais nenhum cordeiro. Ele já deu a sua vida por nós. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. A lei, que está na primeira aliança, era apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, de tudo que Deus iria fazer, mas não resolvia o problema do pecado, porque ela só fazia lembrar, mostrar os pecados. E o homem não tinha condição de si mesmo de se evitar o pecado, não tinha condição, então continuar no pecado. Sabia quais eram os pecados, porque a lei estava dizendo, olha, não matarás, o homem matava, não roubarás, o homem roubava. Ele não conseguia só se livrar. Mas com Jesus, porque Jesus deu o Espírito Santo para habitar em nós, então se você ficar atento à voz do Espírito, viver na direção do Espírito, não vai ficar pecando. Porque o Espírito vai ligar sempre a palavra. Cada momento ele trabalha com a palavra. O Espírito Santo trabalha em cima da palavra. Então você estuda a palavra, o Espírito Santo já habita em você. E cada coisa que você olhar para fazer de errado, ele vai lhe lembrar. Quando você olhar, cobiçar alguma coisa, ele vai dizer, não cobiçarás. E você não vai cobiçar porque você tem o poder do Espírito. Antes, a lei só fazia mostrar, mas não tinha poder para se livrar, porque o Espírito Santo não estava dentro das pessoas. Mas agora, quem aceita Jesus tem o Espírito Santo. Então, a lei mostra-se, Mateus, a lei mostra, não adulterarás. Aí, Jesus Cristo deixou escrito que se pensar já fez. Aí o Espírito Santo diz assim, ó, nem pense, nem olhe para não pensar. Não é só você adulterar, não, é não olhar, não pensar. É por isso que não pode haver um homem chega na casa de uma moça pedir em casamento e ficar todo dia juntinho com ela numa varandinha. Porque ele só vai pensar, e vai abraçar, e vai beijar, e vai pensar, e pensar, e pensar. E Deus disse, se pensar, já fez. Jesus Cristo deixou escrito em Mateus 5, versículo 28. Então você vai ficar na sua casa, sua cortejante sempre sobre o caminho, sempre sobre caminhar sem você. Quando você casar, aí você vai estar caminhando com ela o tempo todo, sem nenhum problema. Espero que você queira caminhar com a sua cortejante quando estiver casado, porque é isso que é o tempo de você caminhar. Agora você cuida da sua vida, de preparar a casa, tudo que tem que fazer, para poder casar o mais rápido possível, para não viver pecando. Porque está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7. Você pode ler esse capítulo todo, que você vai ver tudo que Deus ensina, como você viver na santidade, antes de casar e depois de casado. Então é isso que Deus está falando aqui, viu? Falando de que mesmo? Nós estamos em Hebreus capítulo 10, falando que Jesus é o caminho para Deus. Não se esqueça disso. E como Ele é o caminho, Ele é a palavra. A palavra, se você medita de dia e de noite, você é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Por quê? Porque a palavra é Jesus. A palavra não volta vazia. Isaías 55, versículo 11. Por que não volta vazia? Porque a palavra é Jesus. A palavra é como martelo que esmiuça a pedra. A palavra é como fogo, diz o profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 29. Por que é assim? Como fogo e como martelo? Porque a palavra é Jesus. É o martelo triturando tudo, deixando o coração maleável. É o fogo purificando todo o coração. É a palavra, porque a palavra é Jesus. Louvado seja Deus que você está entendendo que o Senhor te agraciou. Você pertence a um ministério que vai levar a sua cidade aos pés do Senhor Jesus. Eu estou agraciado e você também. É a graça de Deus. A gente não merecia isso não. Mas Deus teve piedade de nós e nos ensinou como é que nós vivemos a salvação.
Viver a salvação é viver meditando o tempo todo na palavra, porque a palavra é Jesus e a salvação é Jesus. Então não é a parte da palavra, porque uma coisa está ligada na outra. Se eu estou ligado na palavra, estou ligado na minha salvação, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E assim você vai lendo, né? Hebreus 10, de 11 a 14, fala que Jesus e o sacrifício definitivo. Não tem mais sacrifício, ele já fez de uma vez por todas. Hebreus 10, de 15 a 20, fala o novo e vivo caminho, que é Jesus. Ele é o novo e vivo caminho. Não precisa mais você passar pelo altar de bronze, pela pia de bronze, pelo pão, a mesa da proposição, dos pães da proposição, o candelabro, o altar do incensário, pela arca, não precisa mais. Você só faz lembrar e agradecer a Deus por tudo isso que Ele fez, para nós não esquecermos da promessa de Gênesis 3,15. Mas você agora não precisa mais fazer nada disso, só faz lembrar e agradecer, porque Jesus veio, se cumpriu o propósito e hoje Ele está à destra do Pai intercedendo por nós. Então Jesus é a nossa confiança, é através dele que nós nos aproximamos de Deus. Hebreus 10, de 25 a 31, o dever de congregar e o perigo do pecado. Em Hebreus 10, 25, até Hebreus 10, de 25 a 31, um dos versículos bem interessante, bom da gente comentar aqui agora, é Hebreus 10, 25, porque tem pessoas que estão se achando que estão abafando. Elas agora resolveram com a internet, né? Tem pregador em cada esquina e elas ficam ali, não vai ao templo não, viu? E digo, mas eu sou crente, eu continuo sendo crente, eu só não estou indo para o templo. Mas isso não tem nada a ver, eu não vou para o templo, mas estou dentro de casa, não estou no pecado, estou ouvindo pregação em casa. Mas o Senhor disse não se apartar da congregação, principalmente no domingo, onde tem o maior número de irmãos e a gente precisa de estar lá porque temos que ter comunhão um com os outros. Como é que você dentro de casa, sentado na frente do televisor, no celular, vendo o pregador, pode ter comunhão? A comunhão é você presencial, é você todo domingo. E é bom que vá também durante a semana, mas se não puder durante a semana, mas que o domingo você esteja com toda a alegria, preparou tudo de véspera, para não ter pressa, não ficar dando pressa ao pregador, olhando para o relógio, para estar à disposição, para ouvir o que Deus preparou durante a semana, aquele banquete que Ele prepara, através deste homem de Deus ou essa mulher de Deus que vai estar na frente lá pregando, e você ouvindo, e quando for sair sem pressa, quando terminar o culto não tenha pressa, continue o culto abraçando seus irmãos, perguntando como é que está, aquela coisa de irmão, comunhão. Porque é por isso que Deus diz em Hebreus 10, 25, que não é para se apartar da congregação. Porque adorar, você pode adorar em casa, mas o Senhor quer que você adore junto com o seu irmão, lá no templo, que haja comunhão. Não me venha com essa que eu sou crente em casa não, porque você está antibíblico. A Bíblia manda não se apartar da congregação. Então siga o que a Bíblia diz, porque a palavra é Jesus. Não se esqueça disso. Se você é de Jesus, você ama a palavra e obedece a palavra. Não se aparte da congregação. Louvado seja Deus. E aí você vê de Hebreus 10, de 25 até 31, Deus falando também o perigo do pecado. E aí você já sabe que o pecado, o resultado é morte. Então, se afaste dele, porque você já é de Jesus, é para viver uma vida eterna com ele. No pecado, ninguém vai estar com ele. Hebreus 10, de 32 a 35, o sofrimento e a perseverança. Então, nesses versículos, você vai ver sobre sofrimento, sobre perseverança, de andar com Deus, não desistir. Em Hebreus 10, de 36 a 39, você vê por que fazer a vontade de Deus. Aí você vai entender por que deve fazer a vontade de Deus. É claro que a vontade de Deus é boa e é perfeita. Você não tem outra coisa para fazer na vida a não ser a vontade de Deus, se você quiser estar bem. Porque só a vontade dele é boa, é perfeita, é verdadeira. Só a vontade dele. Pode até você achar que está doendo muito, mas no final você vai ver que a vontade dele, de Deus, é a única coisa que iria preencher a sua vida. Às vezes dói enfrentar a vontade. Por exemplo, a vontade de Deus é que um homem beije a esposa, a sua futura esposa, no altar.
viver aquele período que está esperando o casamento na santidade, vão tomar um sorvete, vai junto com o pai, com a mãe, vai aquela folia de família, porque não casou ainda, não tem que estar os dois sozinhos. Quando casar, vai ficar sozinho, sem problema. Então, é doloroso? É. Olhar para a moça, mas papai está de junto, mamãe está de junto, o pensamento que vinha de impureza não vem, porque você está diante das pessoas, fica inibido para fazer seus pensamentos impuros, e aí vai ficar convivendo com a santidade. Mas é doloroso, né? Eu sei que é. Você cheio de hormônio, ela cheia de hormônio, e ficar assim, na rodinha com papai, mamãe, titia, tomando sorvete, fazendo jantar, tudo lindo, maravilhoso na santidade, dói, não é fácil. Mas é isso que Jesus disse. Quem quiser segui-lo, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Qual é a cruz? É renunciar a si mesmo, é o quê? A carnalidade, os desejos. É isso que tem que renunciar. Porque seguir a Jesus é viver na santidade. E aí eu digo para você que nós estamos encerrando aqui as conversas sobre Hebreus capítulo 10. Você sabe muito bem que você lendo no lugar secreto vai receber mais revelações. Eu acredito que você no lugar secreto com capítulo para ler, você vai pedir a Deus para poder iluminar e entender tudo. Vai ter mais revelações ainda do que essas que estamos tendo aqui. Então vai ser uma maravilha, cada dia, cada semana você com um capítulo do discipulado, andando durante a semana toda, meditando nesse capítulo. Já pensou quantas revelações Deus vai trazer nesse capítulo de Hebreus 10? Você sozinho no lugar secreto com Ele? Você no meio-dia tornando repassar o que Deus falou no lugar secreto? Você à noite fazendo culto doméstico com sua família com esse capítulo? Quanto Deus vai falar? Então vamos nos enquadrar no que Deus quer? Isso é o que Deus quer, que a gente medite de dia e de noite. Você já entendeu isso? E o que é que Deus está mandando através do discipulado? Justamente meditar de dia e de noite. Está confirmando o que Ele já tem escrito na palavra. Então a gente vai prosseguir assim, de uma maneira tão tremenda, que todos vão ver que é um divisor de água, o antes desse discipulado, Maia FJ, e o depois desse discipulado, Maia FJ. Por quê? Maia FJ quer dizer Ministério Apostólico Internacional FIJ Jerusalém. E por quê? O antes desse discipulado e o depois? Porque Jesus aperfeiçoou a obra. Todos já ouviam a palavra, mas não ouviam a palavra na sequência. E aqui nós estamos vendo capítulo por capítulo, então a gente vai entendendo tudo que Deus quer falar. São lições incomparáveis, que a cada dia irão transformando as nossas vidas. Cada versículo é uma lição maravilhosa, o Senhor mudando a nossa história, em cada capítulo que a gente estuda. Então é santidade, santidade, santidade. E é tudo que Deus quer. Sem santidade, ninguém verá Deus. Então louvado seja Deus, né? Grande é o nosso Deus. Louvado seja o nome dele. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Maia FJ, com todos os componentes de célula, líder de célula, colíder de célula do Maia FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.